Eu sou da amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Sempre é uma alegria estar com os irmãos, podendo compartilhar esse tempo de comunhão e louvor, adoração ao nosso Deus e também um pouco da palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28. Versículo 10 adiante. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era pôr do sol. Tomou-se uma pedra do lugar, fez lá seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subia e descia por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora está deitado. Eu daria a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, a tua descendência serão abençoada todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fore, e te farei voltar à terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que lhe referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus e porta do céu. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu com colunas sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, a cidade que outrora se chama Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra em que erigiu por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo, disse Jacó. Pai querido, nós louvamos a Ti por Tua santa palavra, meu Deus, e pedimos que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos compreender esta palavra e que possamos aplicar em nossa vida nessa noite, ó Pai. Abençoe, meu Deus, cada um dos irmãos que aqui estão, ó Pai. Visita cada um também na sua casa, meu Deus, que não pôde estar conosco nessa noite. Mas faça a Tua vontade em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu li esse texto algumas vezes e resolvi subtrair do texto uma mensagem para a gente falar nessa noite. E o título da mensagem é Transformando o Obstáculo em Bênção. Vamos tentar olhar esse texto de transformar obstáculo em bênção. Quantos obstáculos a gente não enfrenta na nossa caminhada? Seja obstáculo familiar, seja obstáculo de enfermidade, seja obstáculo de trabalho, seja obstáculo de financeiro. Há diversos obstáculos que é colocado na nossa caminhada. Jacó, ele é uma pessoa que está numa situação muito complicada nesse momento da sua vida. Muitos obstáculos estão sobre a vida de Jacó. Jacó está brigado com o irmão, está fugindo do irmão para arrumar uma esposa em outro lugar e sai nessa jornada.
Eu acredito que ele caminhou mais ou menos, eu acho uns 12 quilômetros, 13 quilômetros até esse momento. Só que a jornada é de 700 quilômetros ou mais. A viagem dele vai ser de 700 quilômetros ou mais, que ele está indo. Aí ele para neste lugar que ele está cansado. E aqui a gente pode tirar algumas experiências do que aconteceu com Jacó para a nossa vida pessoal, aqui nesse texto, né? Certa vez eu ouvi alguém dizer, quando Deus não muda as coisas, Ele quer que muda nós em relação a elas. Há muitas coisas que a gente pede para Deus mudar e Deus não muda, né? Mas às vezes Deus quer que a gente mude em relação àquelas coisas que estão pedindo que Deus muda. Jacó está tomando essa decisão de mudar aquelas coisas que ele não conseguiu, que Deus não mudou para a vida dele, ele está buscando isso. Então ele está andando nessa caminhada de encontrar uma resposta para aquela situação. Há muitas situações que temos que não temos como fazer um conserto, um remendo, às vezes temos que tomar decisões bem radicais na nossa vida de recomeçar. Não dá mais para manter o mesmo estilo de vida que estava mantendo anteriormente e precisamos dar um basta naquilo e recomeçar. Todo recomeço é difícil, a gente sabe que é difícil, mas muitas vezes temos que recomeçar. Não adianta mudar de emprego, de cidade, de relacionamento, às vezes temos que mudar nós mesmos, buscar a Deus para mudar nós mesmos. Jacó está buscando algo de especial de Deus para que ele possa ser mudado. E aqui é um processo que começa a mudança de Jacó. Primeira coisa, amado, ele está saindo no meio do centro de um furacão da sua vida. Ele está sendo perseguido pelo irmão, ele está vivendo um momento de muito conflito, ele está passando um processo de depressão, de muita tristeza, de muita angústia na sua vida e está fugindo, é um fugitivo. Então, nessa saída que ele está indo para aqui perto de Parã, o versículo diz que, é um versículo pequeno, mas que diz que essa distância é aproximadamente, eu acredito, uns 700 quilômetros, entre uma cidade e outra, e ele para neste momento. E aqui é um momento muito especial, um divisor da sua caminhada, porque até aqui ele acha que está sozinho na sua caminhada. Ele não entende que ele tem alguém com ele, ele acha que está sozinho na sua caminhada. E às vezes, dentro dos problemas que a gente enfrenta, a gente pensa que está sozinho naquele problema. E não percebemos que, às vezes, não estamos sozinhos naquele problema. Nós estamos passando por um problema, traz às vezes confusão de raciocínio, traz falta de luz para entender como sair daquela situação e achamos que está sozinho. Jacó pensava que estava sozinho, por isso ele decidiu sair daquela situação. Ele vou para algum lugar, vou refletir sobre aquela situação, vou caminhar para uma direção diferente da minha vida. Ele vai fugir para casa dos parentes e ele quer também arrumar uma esposa depois nessa viagem e casar lá onde ele vai. Então essa é a ideia de Jacó, e ele sai nessa empreitada. Mas ele começa a meditar naquela situação. Medite no meio do seu problema. Se seus problemas estão difíceis, a sua vida não está fácil, dê um tempo para você mesmo, descanse no Senhor. Jacó para descansar, ele está cansado, mas nós precisamos parar às vezes e descansar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, diz a palavra de Deus. Então devemos confiar no Senhor. Estamos passando por problema, por dificuldade, vamos meditar nesse momento. É um momento de reflexão, de meditar sobre por que estou passando por essa situação. Deus está falando comigo e com você. Jacó caminhava e estava cansado, preocupado e não tinha um tempo para si mesmo, mas decidiu parar. Quando estava exausto, dorme sobre uma pedra que coloca como travesseiro. Jacó havia tinha recebido a bênção de Isaac e está sendo perseguido por seu irmão, e agora ele para refletir sobre tudo isso. Tentou fugir do problema, mas não conseguiu sair do problema. Ele para refletir. Então, se nós estamos enfrentando uma situação muito difícil, em primeiro lugar, tentar sair. Às vezes não precisamos sair fisicamente, mas podemos sair mentalmente daquela situação, voltar a refletir sobre aquela situação.
medite naquela situação que podemos estar passando. Vamos meditar, vamos ver o que eu posso fazer, o que devo fazer para que as coisas mudem, né? Então ele para descansar, e deita e dorme, e um daqueles elementos que colocar uma pedra, ele coloca como travesseiro para a sua vida. Como transformar um obstáculo na minha vida? Vamos pensar no ambiente que Jacó está. Um ambiente difícil. Ele não tem colchão, não tem nada. Mas tem uma pedra, que ele resolve usar essa pedra para facilitar o seu descanso. Vamos aprender com Jacó como transformar um obstáculo, uma pedra, em uma bênção. Então ele pega uma pedra que é um obstáculo e transforma num travesseiro. Diz o texto, versículo 11. Tomou uma das pedras do lugar e fez-la seu travesseiro. Para mudar é preciso parar. Se quisermos mudar a minha direção, devo primeiro parar e então retornar. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É a promessa de Jesus. Jacó, nesse momento, pode tomar posse dessa promessa. Nós podemos tomar posse dessa promessa de Jesus quando o nosso fardo está pesado e que nós estamos com dificuldade de carregá-lo. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. Se está carregado, sobrecarregado, vem a mim que eu vou te aliviar. Jacó para descansar, pega uma pedra, que era um obstáculo, e transforma em um travesseiro, que era uma bênção naquele momento para a sua vida. Ele tira um tempo para refletir. É muito importante, amado, quando nós estamos passando por turbulência da nossa vida, tirar um tempo para refletir. Não agir rapidamente sobre aquela situação. Vamos pensar, vamos refletir. Muitas vezes, alguns minutos de reflexão ajudam a gente a mudar o curso daquela situação. Tomar decisões mais coerentes, mais saudáveis para a nossa vida e para a vida daqueles que estão envolvidos naquela situação. Não ser precipitado para tomar decisão, precisa meditar, pensar sobre isso. Jacó para descansar, ele podia continuar andando um pouco mais. É muito longa a sua empreitada, mas ele para e aqui começa a pensar sobre aquela situação que ele está passando. E nesse momento, amado, que ele para descansar, Deus começa a trabalhar na vida dele, diz o texto. Ele começa a ver instrução de Deus vindo sobre a vida dele, para aquela situação. Porque diz o texto que ele deitou na pedra, dormiu e sonhou. E nesse sonho, ele começa a ver a presença de Deus, que ele não está sozinho. Deus não o abandonou, mesmo que ele é um transgressor dos princípios estabelecidos por Deus para a família do seu pai. Ele é transgressor daquele ato que era a bênção para o seu irmão mais velho, não era para ele. Mas mesmo assim, Deus não o abandonou. Muitas vezes, amado, que nós estamos enfrentando problemas, quando nós passamos por prova, a gente pensa que Deus nos abandonou. E às vezes Deus não nos abandonou. É só parar, meditar e refletir. E aí nós podemos perceber que Deus está conosco naquela situação. Que Ele está andando com a gente naquela situação. Jacó deita e dorme e sonha, diz o texto. E ele sonha em ver uma escada que está na terra e vai até o céu. E ele vê os anjos descendo e subindo nessa escada. Então havia uma movimentação divina através daquela escada. Este sonho seria a força que precisava inspirar a sua vida dali para frente. Sua vida. O sonho se torna como um ideal para a vida, para a sua vida. Uma razão de acordar, levantar e lutar. Porque Jacó recuperar as suas forças, a sua fé, através
desse sonho. Sobe e desce por essa escada. E ele começa a encontrar a revelação de Deus para a vida dele. É interessante, amados, que Hebreus 1,14, o Espírito ministrador enviado para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, quando referente aos anjos. São espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então podemos dizer que nesse sonho Deus está enviando os espíritos, os anjos, para poder acalentar, ajudar, a estar junto com Jacó, naquele momento de sofrimento e de angústia que ele estava passando. Os sonhos são uma forma, até mesmo, de reorganizar a nossa estrutura sensorial e psicológica. Deus trabalha reorganizando a nossa estrutura espiritual, também através do sonho. Então, aqui uma evidência clara de que, nesse sonho de Jacó, Deus falou com ele. E Deus pode falar com a gente também através do sonho. Basta a gente ter uma percepção espiritual para analisar os sonhos. Porque muitas vezes Deus está falando alguma coisa através do sonho. Por que, amado, eu estou dizendo isso? Porque Deus usa diversas formas para falar com a gente. E uma das formas é o sonho. Mas Deus fala através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra, Deus está falando com a gente. E muitas vezes tem mensagem específica numa leitura da palavra que Deus quer falar com você e comigo. Eu tenho a mania de, quando eu estou fazendo uma leitura da palavra de Deus e um texto sobressai naquele momento da leitura, eu circulo aquele texto. Porque eu quero ainda novamente voltar naquele texto e ver se Deus fala do mesmo jeito que falou comigo naquela parte do texto. Então eu gosto, às vezes eu uso caneta de cores diferentes para poder passar em cima do texto. A minha Bíblia é toda cheia de marcas assim, porque eu vou lendo um texto, um versículo, um texto maior, me falou alguma coisa interessante que eu achei, eu marco ali naquele texto e na próxima leitura eu vou ver se Deus fala do mesmo jeito que falou daquela forma naquele dia comigo. Então é muito importante. Então Deus fala através da sua palavra escrita. Deus fala para a gente. Deus falou com Jacó aqui no sonho, mas ele fala para nós através da palavra escrita. 2 Timóteo 3,16 fala isso, que a palavra de Deus é revelação de Deus para a nossa vida. Deus fala através do seu Filho Jesus Cristo. No passado, Deus falou aos nossos pais por meio dos profetas. Muitas vezes, em várias maneiras, mas esses últimos dias, Deus tem falado pelo seu Filho, que constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Hebreus 10, versículo 1 e 2. Diz que Deus fala nos últimos dias, através do Filho dele, da revelação no Filho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento de toda a palavra de Deus. E Deus fala através de Jesus Cristo. Então nós já ouvimos que Deus falou com Jacó através de um sonho, mas Deus fala para nós através da palavra, da leitura da palavra, e Deus fala para nós também através de Jesus Cristo, né? Da revelação de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente escuta a voz de Deus através de Jesus Cristo, como diz a própria palavra de Deus em Hebreus. Deus fala através da própria criação. Coisa maravilhosa é a chuva, né? Caiu hoje à tarde, né? De repente o céu está limpo, de repente vem uma nuvem e Deus manda a chuva, né? A gente não sabe de onde que apareceu essa chuva, mas sabemos que ela veio na hora certa. Então Deus trabalha os conceitos da natureza e Ele fala através da natureza. Muitas vezes na contemplação das coisas criadas por Deus, nós vimos e ouvimos Deus, né? Através da criação de Deus, a gente vemos e ouvimos Deus falar. Na perfeição da criação de Deus, a gente vê a ação de Deus profundamente, e às vezes até podemos interpretar como Deus mesmo. Né? Você vê uma planta, uma árvore, tem diversos verdes na mesma planta. Então Deus trabalha as coisas com perfeição, e a palavra de Deus diz também sobre isso.
sobre a revelação, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis do seu eterno poder e de sua natureza divina têm sido vistas claramente, sendo compreendida por meio do que foi feito, de modo que eles fiquem inexcusáveis, diz Romanos 1, 20, quando ele está falando ali na introdução de Romanos, sobre Deus falou para todos nós sobre a sua criação. E algumas pessoas rejeitam Deus, rejeitam a palavra de Deus, mas não pode rejeitar Deus falando através da criação. Então aquelas pessoas não é considerado como inocente, porque já teve a oportunidade de contemplar e de ouvir Deus falar através da sua própria criação. Amém, irmãos? Então Jacó para dormir e Deus fala com ele através de um sonho. Eu estou dizendo como Deus fala com a gente. Deus falou com Jacó desta maneira, especificamente para Jacó, aquela situação, uma escada da terra para o céu, os anjos descem e Jacó escuta a mensagem de Deus através daquela situação. Então Deus fala através da natureza, através de outras pessoas crentes como nós. Muitas vezes numa conversa, num testemunho de alguém, Deus falou para mim alguma coisa. Quantas coisas Deus tem falado para você através de testemunho de alguém que fala? Muitas coisas Deus fala através do testemunho de alguém, né? A gente entende através da vida de alguém que Deus está falando para a gente também, aquelas coisas que falou para aquela pessoa. Então Deus fala para a gente através da vida de outros crentes. E nós temos que saber que Deus trabalha desta forma. Deus fala conosco através dos louvores, através das músicas que cantamos. E é um falar muito profundo, fala muito na alma da gente, no louvor, né? Fala muito na alma da gente. Nos leva a muitas vezes, estar mais próximo de Deus através do louvor. Então Deus fala através das músicas que nós cantamos. Talvez é uma das maneiras em que posso sentir mais a presença de Deus e ouvir a voz de Deus melhor do que qualquer situação que não seja dentro do louvor. Eu posso sentir e ouvir Deus falar durante o louvor, através da música. Deus fala comigo, fala com você, fala com todos nós, através das nossas circunstâncias que nós estamos passando. Às vezes a circunstância é muito difícil, aquele momento, e Deus usa aquele momento para falar com a gente. Porque muitas vezes, na circunstância difícil, nós estamos mais quebrantados. Nós estamos mais perceptíveis, nós estamos mais sensíveis. E Deus usa aquela circunstância para nos falar alguma coisa. Então Deus fala através da circunstância. Deus fala através do seu próprio espírito, no meu espírito, no nosso espírito. De manhã na escola dominical eu falei um pouco sobre isso, né? Esse é o testemunho interno de que eu sou filho de Deus, é o Espírito de Deus falando no meu espírito que eu sou filho dele. Deus fala através das nossas orações. Muitas vezes nós estamos orando, e dentro da nossa oração Deus dá uma resposta, Deus fala para a gente. E às vezes fala claramente para a gente, dentro das nossas orações. E Deus fala através das profecias. Geralmente você não conhece uma pessoa e ela tem uma palavra profética para a sua vida. E ela fala aquela palavra. E aquela palavra se cumpre, às vezes, na sua vida. Então Jacó está ouvindo Deus falar através de um sonho. Mas Deus pode falar comigo e com você de diversas maneiras. Basta a gente estar disposto a ouvir Deus falar. Está querendo ouvir Deus falar. Porque Ele vai falar e vai usar muitas coisas para poder comunicar com a gente. Amém, irmãos? Então Deus quer falar conosco. Basta a gente abrir o ouvido, ser sensível, ser obediente,
Deus quer falar conosco, como diz a palavra aqui. É interessante, amado, quando Jacó ouve Deus falar, aquela pedra, ele nem percebeu uma pedra debaixo da cabeça dela. Em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele não sabia que o Senhor estava naquele lugar, mas pelo sonho, revelou a ele que o Senhor estava naquele lugar. Ele podia descansar no Senhor. O Senhor estava naquele lugar. Sem perceber, o Senhor estava naquele lugar. Ele descansou no Senhor. E o Senhor revelou para ele que estava lá com ele. E assim que o Senhor trabalha em nossa vida também. Ele vai estar conosco em toda a situação. Eis que estou convosco, disse Jesus, né? Até a consumação do século. Ele está conosco, o Senhor está conosco. Não importa a sua circunstância, não importa o obstáculo que você está enfrentando, não importa, o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Deus não vai deixar nos abandonar. Ele vai estar conosco. Mesmo que eu caia, Ele vai continuar comigo ainda, me ajudando a me levantar. Deus está conosco. Deus estava com Jacó. Deus fala a Jacó e revela a Jacó. Jacó acorda de um sonho e diz: eu sabia, mas o Senhor está aqui nesse lugar. A percepção espiritual de Jacó foi profunda. Nasceu a convicção da presença do Senhor ali. Naquela visão ele viu que Deus estava com ele. Quando pensamos que tudo está acabado, Deus se levanta para nos ajudar um recomeço. Tudo melhor ainda. Deus está conosco. Mas você não está sozinho, Deus está contigo. A Jacó levanta daquela situação entusiasmado, porque o Deus está com ele. E ele percebe essa presença de Deus. Diz o versículo 16: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é porta do céu. Por que diz que a casa de Deus é porta do céu? Porque ele viu a escada e o anjo descendo naquele lugar. E ele interpretou que aqui é a porta do céu. Aqui é a casa de Deus, Deus habita ali naquele lugar. Apesar que Deus já tinha falado com Moisés, que onde que colocasse a planta do seu pé, era lugar santo. Ele estaria naquele lugar, né? Então, por isso é muito importante. Então, Jacó desperta e percebe que Deus está ali. A atitude de Jacó a partir deste momento, amado. Uma vida de tribulação, perseguido, foragido, angustiado, passando por uma turbulência na sua vida, ele para, ele reflete, ele coloca-se para descansar. O Senhor o visita naquele momento, ele reconhece que havia a presença de Deus naquele lugar, reconhece que Deus estava com ele. Qual foi a atitude de Jacó a partir deste momento? Versículo 18: tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e o erigiu em uma coluna, sob cujo topo entornou o azeite. E o lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: olha, uma pessoa sai, cheia de problema, passando por lutas, reflete sobre aquela situação, é visitado pelo Senhor, e Jacó faz um voto. Jacó faz um voto. Dizendo:
Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra em que erigiu por coluna será casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja o comprometimento de Jacó. A partir daquele momento que ele encontrou com o Senhor. Ele já faz um voto com o Senhor. Um voto de fidelidade ao Senhor. Um voto de fidelidade ao Senhor. A fidelidade é demonstrada em todas as áreas da existência humana. Podemos ser fiéis a Deus em todas as coisas, a todos os momentos, a todos os dias, agradando assim o Espírito Santo de Deus. Jacó toma uma postura de fidelidade num voto diante de Deus. E nós podemos também ter um espírito de fidelidade diante de Deus. Se nós temos Deus como nosso Senhor, nós podemos assumir uma postura de fidelidade a Deus. Nós podemos ser fiéis na oração, dizer: Senhor, eu vou te clamar todo o tempo. Em toda hora que eu tiver oportunidade, eu vou clamar a Ti, Senhor. Quando levamos uma vida de diálogo com Deus, não apenas monólogo. O crente que só fala para Deus e não deixa Deus falar, ele se esfriará. Porque a intenção é de ouvir Deus falar, também através da oração. Nós podemos ser fiéis a Deus para falar com Deus. E ouvir Deus falar. E quando nós ouvimos Deus falar, a nossa vida é mudada. Nós podemos ser fiéis a Deus no nosso testemunho, porque somos fiéis como testemunho de cristão. Não podemos expor palavra. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Nós temos a verdade conosco. E somos fiéis testemunho dessa verdade. Não dá para ocultar a verdade. Precisamos expressá-la. Precisamos propagar a palavra. Ser fiéis testemunho de Cristo Jesus. Temos que ter a postura de ser fiéis no nosso testemunho. Precisamos ser fiéis na família. Na família. Precisamos ser filhos fiéis à família também. 1 Timóteo 5,8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Nós somos desafiados a tomar postura de fidelidade também com nossa família. Somos desafiados a ser fiéis na área financeira. Lembre que Jacó assume um compromisso, ele erigiu uma pedra como coluna, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Essa postura financeira é muito importante para o crente. O crente do passado, só a palavra é suficiente. O crente de hoje tem que pesquisar Serasa, SPC, tudo para saber se é um crente fiel, se não está cheio de dívidas, se não está cheio de cano que deu nos outros. A gente, como crente, temos que ser testemunho para a sociedade, em todas as áreas de nossa vida. E a vida financeira é muito difícil ser o testemunho na vida financeira, né, irmãos? Concorde ou não com o voto de Jacó? Muita gente não concorda com o voto de Jacó. Por que não concorda com o voto de Jacó? Porque é um voto de interesse. De puro interesse. Jacó é... Você sabe quem é Jacó, né?
troca a lentilha pela bênção, é assim. E aqui é um voto de interesse, gente. Cheio de interesse o voto de Jacó. Não é um voto de que pessoa que quer fazer só um voto com Deus. Mas é um voto cheio de interesse. Tudo quanto me conceder, eu vou dar o dízimo, mas tem que ir comigo e me abençoar aí e minha volta. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto Deus de minha salvação. Esse é o voto. Coerente, sem interesse, de convicção profunda. Esse é o voto correto, não importa a circunstância. Aqui é uma circunstância adversa para ele, né? Que ele está colocando, ainda que não tenha a vaca para dar o leite, ainda que não tenha a ovelha para matar, aí não tem, mesmo desse jeito, eu continuo me alegrando no Senhor e exalto Deus da minha salvação. Amém, irmãos? E aqui vou dar por encerrar a mensagem, porque não vamos ultrapassar o que nós estabelecemos hoje. Aprenda a ver Deus nas dificuldades, amados. Não despreze a presença de Deus na dificuldade. Pega os obstáculos e transforma em um aliado para a sua caminhada. Descanse na presença de Deus e com Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que abençoe também os irmãos que vão ouvir a mensagem depois. Vai estar lá no meu canal, né? Vai estar no meu canal lá. Pastor Amadeu José Coimbra, YouTube. Pode entrar lá que você pode ver a mensagem daqui a pouco, porque ali vai me dar, eu vou chegar em casa e vou botar lá, você pode ouvir essa mensagem. Então vamos ficar de pé e vamos orar. Eu não sei qual a sua dificuldade, qual o seu problema, qual a sua luta, mas eu quero que você fique de pé e vamos orar. Coloca diante de Deus aqueles que estão enfrentando um obstáculo, pedra pelo caminho, vamos colocar diante de Deus. A sua família, lembra da sua família, lembra dos seus amigos, lembra daquelas pessoas que estão precisando algo de Deus nessa noite. Coloca diante de Deus e eu creio que Deus vai falar. Amém, irmãos? A oração faz parte. Deus fala com a gente de diversas maneiras e Ele fala também através da oração. Coloca seu problema diante de Deus, agora vamos orar. Pai maravilhoso, mais uma vez nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, e damos graças, Senhor, por poder estarmos juntos nessa noite, sabendo que tem um Deus que tem nos visitado, ó Pai, que a Tua palavra não seja em vão, mas que ela nos ajuda a afirmar o nosso alicerce da fé, afirmar a nossa convicção espiritual, ó Pai, para que possamos vencer as adversidades, os problemas, luta, meu Deus, que nós enfrentamos no dia a dia da nossa caminhada. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, o Consolador, esteja cuidando de nossa vida, meu Deus, dando consolo e paz em nosso coração, dando sabedoria para que possamos, ó Deus, abençoar a vida daquelas outras pessoas que busquem em nós, ó Pai, a bênção que vem de Ti através de nós, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada irmão nessa noite, cada pedido, cada necessidade que está colocando diante de Ti, Senhor. Tu é um Deus tremendo e poderoso, onisciente e onipresente, um Deus que pode ouvir, pode compreender as nossas necessidades nessa noite e nos visitar. Em nome de Jesus, nós te pedimos já agradecido ao Pai. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos e guarda. E de